10 de março é o Dia Mundial do Rim. O tema de conscientização em todo o país será focado em medidas preventivas na população infantil. Conosco no estúdio para falar do assunto a médica Maria Cristina de Andrade, nefropediatra da Unifesp e do Hospital Infantil Sabará. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pela presença aqui no nosso jornal. Eu que agradeço. Prevenção da doença renal começa na infância, é o tema da campanha este ano. Por quê? Sim, assim, hoje em dia a doença renal crônica é considerada como uma epidemia mundial. Então calcula-se que 1 em cada 10 adultos tem um certo grau de doença renal crônica. E a causa mais comum é diabetes e hipertensão. E essas causas poderiam ser prevenidas se nós começássemos a tratá-las ou evitar que elas surgissem já na fase de infância. Você atribui o fato de ter se tornado uma epidemia à má qualidade de vida que a gente leva hoje, os hábitos alimentares? Hábitos alimentares inadequados, muitos alimentos industrializados. A nossa população que era assim, desnutrida, hoje em dia grande parte das nossas crianças tem sobrepeso ou obesidade. Isso vai se refletir mais para frente. Então esses pacientes vão se tornar renais crônicos. A própria obesidade leva uma alteração renal. Associada à hipertensão e eventualmente ao diabetes, isso é devastador para os rins. Então, muitas vezes, eles têm esse diagnóstico na fase final, onde nada mais pode ser feito. Quais são os estágios da doença? Então, a doença renal crônica, ela tem 5 estágios, 1 ao 5º, sendo que o estágio 5 é quando a criança já está em insuficiência renal terminal que precisa de diálise ou de transplante para sobreviver. Quais são os sintomas dela, doutora? Então, o ponto é esse, assim, a doença renal crônica ela é assintomática nos seus estágios iniciais. Eu vou começar a ter sintomas quando eu já perdi mais do que 70% da minha função renal. Aí que eu vou começar a ter sintomas. E eles vão se intensificando até quando eu tiver perdido em torno de 85% da minha função renal. Então, nessa fase inicial é totalmente silenciosa. Então, por isso, para o diagnóstico, eu tenho que fazer uma dosagem de creatinina, fazer um exame de urina para ver se tem proteína, se tem sangue na urina, mensurar a pressão arterial, que deve ser mensurada de rotina em toda criança a partir de 3 anos de idade, muitas vezes sim é feita. Né? Então, se eu conseguir prevenir a obesidade, conseguir prevenir a hipertensão, eu vou evitar que esse adulto seja um renal crônico. Como prevenir, então, doutora? Como fazer o diagnóstico se ele não tem os sintomas? Você tem que fazer todos esses exames de quanto em quanto tempo? Então, assim, a gente tem que ver, por exemplo, aquelas crianças que têm algum antecedente. Né? Então, por exemplo, se eu sou de familiar com doença renal crônica de origem hereditária, eu já faço logo. Se uma criança teve algum problema, uma anóxia no berçário, eu já começo a acompanhar desde o berçário. Se então, ela tem alguns fatores que indicam de risco, que ela precisa exatamente, fazer com mais frequência. Se ela tiver uma malformação de trato urinário, que eu posso diagnosticar já no ultrassom gestacional. Então, eu vou acompanhar essa criança, vou tratá-la. Se ela tiver infecção urinária, eu já vou investigar a malformação associada. Porque, com o tempo, se eu não tratar, a lesão renal vai aumentando. E a criança vai ficando anêmica, muitas vezes, porque o rim é que produz um hormônio que é a eritropoetina, que estimula os glóbulos vermelhos, então a criança fica anêmica. O rim é que ativa a vitamina D, então as crianças vão ficar pequenas. Então, uma das causas de baixa estatura é a doença renal crônica. Então, nessas crianças tem que ter um olhar especial. Né? Uma criança que tem infecção urinária de repetição, uma criança que fica demasiada, né? Porque senão, assim, durante a infância, se eu mensurar a pressão arterial, fizer um exame de urina nessa criança, tranquilo, só para ver se tem sangue na urina, e dosar uma creatinina, eu já fiz, né? Uma triagem adequada. Depois, mais para frente, quando eu for mais velha. Mas o mais importante, acho que tem que chamar a atenção, é hábitos saudáveis. Então, tomar água e não tomar refrigerante, que tem muito sódio. Uma alimentação equilibrada, evitar o diabetes, praticar exercícios físicos. Então, são todas medidas preventivas. O sal é o grande vilão? Para a hipertensão, sim. Para a hipertensão, sim. Então, a gente tem que controlar a ingestão de sódio. Então, para uma pessoa normal, seria em torno de 1 colher de chá, pequena.
que deve em torno de 5 gramas, para criança um pouquinho menos. Mas o mais importante é evitar os alimentos industrializados. Que a gente vê, hoje em dia as crianças comem muita besteira, tudo industrializado. E esses alimentos têm muito sal. Tem muito sódio embutido, né? Os refrigerantes têm muito sódio, alguns sucos artificiais têm sódio. Então, é tomar água, não fumar, né? Que os adolescentes fumam, né? Praticar exercícios físicos. Então, por isso que nesse ano a campanha mundial do rim está voltada para a infância, no sentido de que prevenir talvez seja a melhor solução. Porque uma vez que ela já atingiu o diagnóstico de doença renal crônica estágio terminal, e no nosso meio o diagnóstico sempre é feito em estágio 5, muitas vezes a gente não consegue fazer antes. Aí não tem cura. Aí já não mais... Assim, você vai ter que dialisar essa criança ou você vai ter que transplantá-la, mas não tem mais cura. E muitas vezes, por exemplo, a criança não cresceu, mas aí também já não vai mais crescer. Mas nos outros estágios tem tratamento. Tem então, tratamento. Se descobrir cedo, consegue fazer um tratamento adequado. Adequado, claro. Assim, você faz uma intervenção nutricional, no sentido de poupar o rim, dar uma nutrição adequada para essas crianças, dar vitamina D de forma adequada, dar o hormônio que é a eritropoetina, que é para evitar que elas tenham anemia. Então, você consegue dar qualidade de vida para essa criança. Né? Porque uma coisa que a gente tem que pensar, assim, no estágio final, as crianças têm uma doença cardiovascular muito grave, né? Tá. O Dia Mundial do Rim, então, é amanhã. Vocês têm um site com a campanha, com o tema da campanha, Temos, é isso, doutora? isso. Qual que é o site? É www.sbn, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia.org.br. Com todas as informações sobre a campanha, com dicas, Com isso? dicas, é muito interessante o site. E nesse sábado, das 8 às 11 horas, no Parque Ibirapuera, vai haver uma campanha local, onde vai haver nefrologistas pediátricos medindo a pressão arterial das crianças, dando informações. Vai ser algo bem lúdico, com banda, amarelinha, todo mundo tomando água. Tá ótimo, Espero doutora. que seja ótimo. Obrigada, viu? Uma boa tarde para você. Eu que agradeço.